Estamos agora iniciando a nossa aula do Pense Matemática. Abram então aí com o computador de vocês. Primeiro a hashtag P41 de semana passada para a gente fazer a correção, tá? Então vamos lá. Primeira questão. Observe as seguintes imagens. Observamos, né? Quais desses objetos foram criados obedecendo a um padrão geométrico? Então, o mosaico, a calçada e a bandeira. O boné não, né? Observe as seguintes imagens: a bola, essa imagem, os tijolos e a maçã. Quais dessas fotos aparecem imagens que obedecem a um padrão geométrico? Então, o tijolo, a bola e a saia, né? Observe as seguintes imagens. Quais dessas figuras não obedecem a um padrão geométrico? Então, a figura 4, né, que é a do clips, ela não está em forma certinha. Observe as seguintes figuras. Qual desses itens da natureza possui um padrão geométrico? Então, aqui a estrela, né, a concha e a colmeia possuem. Este é um tabuleiro de xadrez. Aqui nós temos tabuleiro de xadrez. Qual a melhor descrição do padrão geométrico que ele segue? Então, olha aqui. Ele é formado por quadrados em cores alternadas, uma preta e uma branca. Observe o seguinte tecido. Qual a melhor descrição do padrão geométrico que ele segue? Ele é formado por linhas em zigue-zague, uma acima da outra, em cores alternadas, uma amarela e outra branca. A manicure de Silvia fez uma pintura criativa em suas unhas. Qual padrão geométrico ela segue? É formado por linhas paralelas em cores alternadas, uma preta e outra branca. Observe a roupa que esta moça veste, né? Qual a melhor descrição para o padrão geométrico que ela segue? É formado por quadrados em cores alternadas, uma verde e uma branca. Marcelo está fazendo um painel que segue um padrão geométrico. Observe o início do trabalho de Marcelo. Assim que o Marcelo terminar esse painel, seguindo o padrão iniciado, haverá quantos quadrados azuis? Então, haverá 6, né? Porque ele vai pintar aqui mais um, mais um e mais um. Para completar o padrão abaixo, Cristina precisa recortar mais 3 quadrados coloridos para substituir os espaços numerados. Quais cores dos quadrados 1, 2 e 3 que Cristina precisará recortar respectivamente? Então, aqui o 1 vai ser amarelo, o 2 verde e o 3 verde também. Adriana está fazendo um painel que segue um padrão geométrico. Observe o início do trabalho de Adriana. Assim que a Adriana terminar este painel, seguindo o padrão iniciado, haverá quantos quadrados amarelos? 10, então, né? Aqui já tem 4 e ela vai fazer mais 6. Para completar o padrão abaixo, Cristina precisa recortar mais 3 quadrados coloridos para substituir os espaços numerados. 1, 2 e 3. Quais cores dos quadrados 1, 2 e 3 que Cristina precisará recortar respectivamente? Então, 1 vai ser vermelho, 2 preto e 3 amarelo. A composição a seguir foi construída seguindo um padrão geométrico. Qual das alternativas descreve parte do padrão corretamente? A composição é formada por quadriláteros. A composição a seguir foi construída seguindo um padrão geométrico. Qual das alternativas descreve uma parte do padrão corretamente? A composição é formada por retângulos. A composição a seguir foi construída seguindo o padrão geométrico. Qual das alternativas descreve parte do padrão corretamente? A composição é formada por quadriláteros. A composição a seguir foi construída seguindo um padrão geométrico. Qual das alternativas descreve parte do padrão corretamente? A composição é formada por retângulos. E o último, observe a composição criada por Maria Cecília. A professora pediu que a composição seguisse um padrão, mas aconteceu uma falha. Qual foi a falha? Um dos triângulos foi pintado de marrom aqui no meio, né, ó. Observe a composição criada por Leandro. A professora pediu que a composição seguisse um padrão, mas aconteceu uma falha. Qual foi esta falha? Um dos retângulos foi pintado de amarelo, né? Esse aqui.
Observa a composição criada por Aline. A professora pediu que a composição seguisse um padrão, mas aconteceu uma falha. Qual foi? Um dos quadrados foi pintado de verde, então esse aqui do meio, ó. E a última questão. A professora pediu que a composição seguisse um padrão, mas aconteceu uma falha, né? Qual foi? Um dos hexágonos foi pintado com a cor errada, foi pintado de azul, ó, aqui no meio, tá? Então, essa foi a correção da hashtag P41. E hoje vocês vão fazer a hashtag V11, sequências numéricas, tá? Abram lá e respondam todas as questões sobre sequências geométricas, tá? Eu vou abrir só a primeira, porque aparece resposta, vocês vão fazer todas, ó. Se você digitar o número 21 em uma calculadora, em seguida digitar as teclas mais e 3, e logo depois o sinal de igual, aparecerá um número no visor. Assim que aparecer esse número no visor, digite mais 3 novamente e aperte a tecla igual. Continue fazendo isso algumas vezes e vá anotando os resultados. Os números obtidos formarão uma sequência. Qual das alternativas apresenta essa sequência? Então, vai ser assim, dessa forma, essas questões, tá? Façam com bastante capricho e vão mandando fotinha pra mim, ok? Um beijo e até a próxima aula.